Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. Mas antes, vamos deixar aquele salve para os nossos inscritos fiéis que deixaram nos comentários. Salve lá para Rodrigo, Ricardo, Werlan, Maria, Rafael, José, Josias e Marcelo. Então, se você também quer aparecer no nosso canal, ganhar um salve aqui do nosso canal Mundo Fla React, é só deixar nos comentários de que lugar do Brasil ou de que lugar do mundo você é torcedor rubro-negro. Agora, sem mais enrolação, vamos aqui para mais um corte do canal da ESPN Brasil com Pascoalzinho e Zé Elias analisando a grande final da Copa Conmebol Libertadores de 2025, Flamengo vs Palmeiras. A LDU houve um grande desgaste físico e emocional. Para esse jogo normal contra o Juventude em Caxias, de repente você preservar alguns titulares. Porque os caras vão render, até porque os caras vão render provavelmente menos do que os reservas e o Palmeiras tem um elenco de respeito. Mas depois, o teu plano, pensando no dia 29, qual seria? Bom, eu estava olhando exatamente isso aqui agora na tabela do Campeonato Brasileiro. E eu estava vendo que antes do jogo da final da Libertadores da América, o Palmeiras tem Juventude, tem Santos, tem Mirassol, tem o Santos de novo, que é aquele jogo atrasado. Esse vai ser na data FIFA. Isso, dia 15 de novembro. Aí tem o Atlético Mineiro, dia 19, e eu levaria até aqui. Até o Atlético. Até o Atlético. Aqui, porque o jogo do Fluminense é 23. Já perto do 29, que é a final da Libertadores da América. Eu acho que se eu tivesse algum poder de decisão nessa hora, eu implementaria toda a força... Vou falar para você, de repente, até nesse jogo contra o Atlético, você já pode dar uma preservada, sabe por quê? Porque é o jogo do Atlético antes da final da Sul-Americana. Também. Então o Atlético vai tirar o Atlético é dia 22, a Sul-Americana. E a tabela do Flamengo, Pascoal? A tabela do Flamengo está aqui, Zé, ó. Flamengo e Sport, São Paulo e Flamengo, Flamengo e Santos, Sport e Flamengo, aquele jogo atrasado, também na data FIFA. Duas vezes o Sport, portanto, o Flamengo. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Bragantino e a final da Libertadores. Tabelinha boa do Flamengo. O Flamengo joga contra o Bragantino dia 23. Eu acho que o Fla-Flu do dia 19 também era o limite, na minha contabilidade, para o time principal do Flamengo. A dureza é que os dois estão muito cabeça a cabeça no Brasileiro. Sim, mas você é o seguinte, você quer acertar a lua, mas se você pegar uma estrela, você fica feliz. Então você tem que mirar alguma coisa. Então, mas a estrela no caso é o brasileiro. Sim, a lua é a Libertadores. A lua é a Libertadores. Para chegar... Mas a lua é antes da estrela. Então você tem que... Dá para você ter mais 3 jogos depois. Aí você tem que buscar depois. Eu pararia num jogo antes, no 23. O 23, eu assim... Ô, rapaziada que vai jogar lá... Ô, gente, aqui agora... como é que diz o Zinha? Todo mundo de pezinho pro alto, porque eu vou precisar de vocês dia 29. Sono também é treino. Como eu te falo, o Vanderlei já faz pijama training. Pijama training. O Zinho fala isso. Uma semaninha os caras com o pé pra cima, cara. Porque eles vão... o que o Palmeiras mostrou ontem é possível mostrar novamente? O que o Flamengo mostrou na quarta-feira é possível mostrar? Mas eles precisam estar descansados. É simples, Pascoal. É só chegar no vestiário e falar o seguinte: qual é o preço que vocês pagariam para entrar para a história do clube? E para a história da Libertadores? Porque vocês serão... O único brasileiro tetracampeão da Libertadores. Você tem que começar a trabalhar a cabeça dos jogadores nesse sentido. Agora, Rafa, você percebe também, isso eu acho que todo mundo percebe, né? Meio evidente que, pelo menos nesse momento, e também pelo perfil do elenco do Flamengo, o lado rubro-negro está mais desgastado. Jorginho, Saúl, você tem jogadores ali que além de terem mais idade, e talvez... por terem mais idade, a essa altura da temporada, já apresentam sinais de cansaço mais claros? Não é só a questão da idade não, Real. Eu acho que também tem um aspecto que nós temos que considerar, que é o fato de alguns deles, esses que vieram na janela do meio do ano, terem emendado uma temporada na outra, né?
E aí você tem o preço de não ter tido a chamada liturgia padrão. Você joga uma temporada inteira, tira um mês de férias, faz uma pré-temporada, aí se condiciona para mais de 10 meses de alta competitividade. O Saúl não fez isso, o Jorginho não fez isso, o Emerson Royal não fez isso, o Samuel Lino não fez isso. Esses caras estão emendando uma temporada na outra. E, curiosamente, são jogadores que estão mostrando algumas oscilações. O do momento, em termos de produtividade, é o Carrascal. Está um pouco fora dessa curva, mas os outros estão vivendo momentos mais complicados. O Samuel Lino, inclusive, perdeu a condição titular, hoje é reserva do time do Flamengo. Dá para dizer com segurança isso. O Saúl também, embora eu até queira entender um pouco mais o que acontece com o Saúl, porque ele sai por uma questão de dosagem de carga, tem uma pequena lesão, volta, fica no banco e não recupera a sua condição titular. O Felipe Luiz reposicionou o meio-campo, soltando um pouco mais o Jorginho, com a entrada do Eric Pulgar, a volta do Eric Pulgar, e mantendo, obviamente, o debochado, como diz o Pascoal, a Arrascaeta compondo ali essa trinca. Mas o Saúl também é um jogador que hoje, podemos dizer, é reserva. Então eu acho que o Flamengo sente mais que o Palmeiras, sim. E sobre essa discussão a respeito de poupar ou não poupar nos últimos jogos, ou no último jogo antes da final da Libertadores, o ideal, não sei se é assim que vai ser feito, porque, salvo engano, hoje a CBF iria desmembrar a tabela das próximas rodadas. Não sei se isso foi feito, não cheguei a confirmar essa informação. Ou se ainda vai ser feito, porque às vezes acontecem essas situações 7h30, 8 horas da noite. Mas o adequado seria que daqui até o final da Libertadores, até o jogo decisivo de Lima, a CBF negociasse para que os jogos dos dois times, Flamengo e Palmeiras, fossem exatamente nos mesmos dias e horários. Porque desta maneira você não cria privilégio a ninguém, você não cria favorecimento a ninguém. Aí, por exemplo, no último jogo antes da Libertadores, um só vai saber se o outro botou o time reserva se esperar a escalação do outro jogo para divulgar a sua. Então, assim, você cria uma condição equitativa, um equilíbrio nessa questão do planejamento, que eu acho que é importante também, e tudo que cerca o pré-jogo Flamengo e Palmeiras lá do dia 29. Agora, estou com você, desgaste por desgaste, no olho nu, a priori, o Flamengo aparenta ter mais. Ainda sobre esse assunto, o nosso Pedro Ivo Almeida publicou na tarde de hoje no nosso site espn.com.br que a CBF deve confirmar ainda hoje, como disse o Rafa, as datas dos jogos de Palmeiras e Flamengo contra Grêmio e Atlético Mineiro, respectivamente, pela 36ª rodada do Brasileirão. A tabela da 36ª rodada ainda não foi desmembrada, mas inicialmente os jogos estão marcados para os dias 29 e 30. Tudo indica que os jogos Grêmio e Palmeiras e Atlético e Flamengo sejam antecipados para terça-feira, dia 25. Isso porque as delegações de Palmeiras e Flamengo precisam estar em Lima. Aí é regulamento da Conmebol. Aí os jogos... Oi, pode falar. Do dia 23 vão ter que passar para o dia 22. Sim. Porque Flamengo e Palmeiras jogam no dia 19. E depois jogam no dia 23. Para poder fazer esse encaixe, como informou Pedro Ivo Almeida, e posicionar os últimos jogos das duas equipes numa antecipação da rodada, para que eles possam ir para Lima e seguir o protocolo da Conmebol, de chegar lá na terça-noite, na quarta-feira de manhã, os jogos marcados para o dia 23 vão ter que ser remanejados para o dia 22. E se a CBF não fizer isso, o Campeonato Brasileiro não termina a tempo das semifinais da Copa do Brasil. Aí teremos uma cavalar nas últimas rodadas. E a última rodada precisa ser toda disputada no mesmo dia, no mesmo horário. Só para completar, as delegações têm que estar na cidade do jogo até meia-noite de quarta-feira. O jogo acontece no sábado, até no máximo 23h59, as delegações de Palmeiras e Flamengo vão ter que estar no Peru. Vamos falar, Oswaldo Pascoal, agora de um jogador que ontem fez as pazes com a torcida. Ele tem uma história. Vai ficar jogos encavalados aí, vai ter, o importante é todo mundo chegar inteiro, bem para a Libertadores. Se a gente lembrar que na final de 2021 o Palmeiras ganha muito pela parte física. Tecnicamente o time do Flamengo era melhor, mas muitos jogadores estavam desgastados. Sobrou muito para o Renato Gaúcho no Flamengo. Verdade. Mas o próprio Felipe Luiz, que hoje é o treinador, ele também não estava bem, estava com problema. Rodrigo Caio, Bruno Henrique, vários jogadores voltando de contusão. O debochado principalmente, o Arrascaeta, que hoje é feito um trabalho diferente com ele para que ele esteja bem em todos os jogos. Foi na parte física. E o Rafael Veiga teve essa dificuldade aí, ele ficou um tempo parado por contusão.
Demora mesmo para pegar o ritmo. E o Abel também tem aquela estratégia de mudar o time, de taticamente exige muito dos jogadores, mas o cara ali é importante, é fundamental e o Abel confia nele, porque o Abel faz 2 mudanças no jogo. Surpresa para a LDU, um ponta, um cara de velocidade de drible. Tirou o meia que joga pela ponta, que era o Felipe Anderson. E coloca o Maurício, que tem mais dinâmica para voltar, para recompor ali, já que ele estava com um time mais ofensivo. Mas depois ele tira o Maurício e o Sousa, coloca o Felipe Anderson e o Veiga para ter a posse de bola, para melhorar o passe. E a gente viu muitos lances que o passe do Rafael Veiga encaixou no Vitor Roque. E é um meia que pisa na área, que chega como elemento surpresa para fazer o gol que ele fez e depois para assumir a responsabilidade na hora do pênalti. Você lembra no pênalti como é que ele ficou? Ele ficou lá na linha da pequena área, lá lateral. O Vitor Roque é que ficou com a bola na mão e ele ficou só respirando, se concentrando. Eu estava na cabine e fiquei olhando muito para ele. Tava a câmera, todo mundo lá na marca do pênalti, na bola, e eu estava olhando para o Rafael Veiga. Ele isolado, sozinho, respirando, se concentrando, aí que ele foi lá e pegou a bola e é o momento, é a hora da decisão. E o grande, o jogador de verdade, é nessa hora que aparece e ele apareceu. Elias, o Brasil tá com tudo e não tá prosa na Copa Libertadores. Além, a gente falou, acho que no break, de ter igualado a Argentina, depois a gente vai ver os números direitinho, com 25 conquistas, o Brasil estava muito atrás, igualou. De 2019 para cá, só dá Brasil. A gente até tem uma tela para relembrar o nosso Foro Esporte de todas as finais de 19 para cá, com um detalhe, né? O Rio de Janeiro se fazendo sempre presente. Futebol carioca muito forte. Até na final em que a gente não teve nenhum carioca envolvido, esteve presente porque a final foi do Maracanã. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos 2020. Olha lá, Flamengo e River Plate 2019, vitória do Flamengo por 2-1. 1-0 para o Palmeiras no bicampeonato da América do Palmeiras em 20, o primeiro título da América do Abel Ferreira. No ano seguinte, na verdade, essa de 20 foi disputada em 21, né? Na mesma temporada, o Palmeiras, em uma só temporada, o Palmeiras conquistou 2 vezes a Libertadores, a segunda batendo o Flamengo, esse jogo que o Zinho acabou de lembrar, em Montevidéu, em que realmente, no vigor, no físico, o Flamengo, o Palmeiras chegou muito mais inteiro no centenário e bateu o Flamengo por 2-1. No ano seguinte, deu o Flamengo batendo outro brasileiro, o Paranaense Atlético, em 23 no Maraca. Deu o Fluminense para cima do Boca Juniors, primeiro título da América do Tricolor das Laranjeiras. No ano passado também título inédito do Botafogo, numa final espetacular, outra brasileira contra o Atlético Mineiro, mesmo com 10 praticamente o tempo todo, batendo o Galo por 3-1. E agora a reedição de 21 entre Palmeiras e Flamengo. Só penso, aqui a gente falou dos cariocas, os rivais do Palmeiras, que ontem, acho que no apito final, vendo a festa do Palmeiras, bateu aquela ressaca grande. Aquela dor forte, aquela facada apunhalada no peito. Principalmente o São Paulo, Pascoal. Porque o São Paulo vangloriou-se durante muito tempo de ser o brasileiro que mandava na Libertadores. Não é mais assim. Os números do Palmeiras, no geral, superaram já os do São Paulo, mesmo ainda sem a gente ter o resultado da final do dia 29, porque o Palmeiras tem mais finais do que o São Paulo. Chegou na 7ª final, né? Isso. São Paulo e o Palmeiras dividiam 6 finais de Libertadores. E, claro, a realidade atual de cada um são antíteses. O Palmeiras, contudo, dando muito certo, porque trabalha muito bem, trabalha muito certo, e o São Paulo tudo dando errado porque trabalha muito mal, já não é de hoje, já há bastante tempo. A disparidade do Palmeiras para os rivais aqui de São Paulo é cada vez maior. São Paulo e Corinthians observam o Palmeiras hoje de luneta. Não é só São Paulo, não é só o Palmeiras, não, o Flamengo também, para os times do Rio. As mesmas são... No Rio, o Botafogo foi campeão no ano passado, sim, o Fluminense 2 anos atrás. Não, eu sei, mas estou dizendo em termos de trabalho, né? Você está comparando em termos geral, de trabalho, de uma forma geral. De uma forma geral, em termos de organização, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os grandes exemplos que nós temos aqui no futebol brasileiro. Real Madrid e Barcelona, Zé. Sim, eu estava vendo aqui, recebendo... Espanholização do futebol brasileiro. Mas eu não sei se foi um jornalista argentino
argentino ou não, mas eu recebi aqui, que eles já estão começando, eles vão começar a comparar Flamengo e Palmeiras como Federer e Nadal. Né? Foi o Mariano Gloss da ESPN Argentina. Sim, então assim, E os sul-americanos estão já indo para a Libertadores como os tenistas na era Federer, Nadal, iam para as competições. Sim. Quando, na chave, encontravam um dos dois, aquele abraço. Antigamente nós tínhamos um futebol em que a qualidade muitas vezes decidia os jogos. Tranquilamente, se você pegar e buscar a história, aí você vai ver que sempre nós tivemos grandes craques, caras que decidiam os jogos, caras que, estava difícil, o cara colocava a bola debaixo do braço e saía. Com a evolução de tudo que está acontecendo no futebol, e aí o extracampo também, administração, gestão, suporte para os jogadores poderem se tornar... Suporte ao mesmo tempo a pressão para que os jogadores se transformem em atletas profissionais, né? Preparação física, nutrição, tudo. Ou seja, você tem que ter um departamento completo, porque senão, na hora da decisão, os pequenos detalhes eles podem decidir. E esses dois clubes... Pagar em dia também ajuda. Isso, e esses dois clubes, por isso que eu falei que são exemplos. Se você analisar, pelo menos eu converso com algumas pessoas, o CT, tanto de Palmeiras como do Flamengo, são espetaculares. São centros de treinamentos que não devem para nenhuma equipe do mundo, né? Pela estrutura, pela qualidade, pela capacidade. Os profissionais brasileiros são profissionais de excelência. A parte de preparação física, a parte de departamento médico, fisiologista, né? Nós temos isso. E aí o que acontece? O atleta precisa entender que ele precisa ter uma linha de conduta. Tem que ser profissional. Se ele for profissional, ele vai colher frutos. O treinador tem que ter a responsabilidade. Se você analisar, são dois times diferentes, com diferentes maneiras de administração. Um contrata jogadores prontos para justamente ter o título, para buscar títulos no presente, e o outro confia muito no trabalho do seu treinador, que fala, olha, eu preciso de jogadores com essas características. Na base, façam jogadores assim. Por quê? Porque irão me atender aqui. Você viu o que o Abel falou? Por favor, não vendam. Nós já vendemos tantos jogadores, não vendam mais o Alan, né? Por quê? Porque são trabalhos diferentes, mas com a finalidade igual. Organização, gestão e resultado. Né? Esses clubes eles vão permanecer durante muito tempo. Também acho. Muito tempo na frente. Porque, primeiro, o Flamengo tem uma torcida enorme que dá uma sustentação em termos de visibilidade, marketing e dinheiro e retorno, né, financeiro para o Flamengo. Depois, o Flamengo tem a habilidade de transformar isso em resultado. Aí é que tá. E o Palmeiras também. A torcida grande o Flamengo sempre teve. Sim, e o Palmeiras também, né? Só que de formas diferentes. Por exemplo, o Palmeiras arrecadou 1 bi e 400 até setembro. O Palmeiras em 5 anos teve, e aí eu acho que aí é uma grande diferença que a gente consegue ver a qualidade, aí que eu te falei sobre, eu acabei de falar aqui sobre as maneiras diferentes de você administrar. A qualidade do Flamengo, né? A qualidade dos jogadores que chegam e resolvem, fizeram com que nós esquecêssemos. Quantos treinadores passaram pelo Flamengo nos últimos 5 anos? Uma pancada. Mas os jogadores, né, e os títulos vieram com jogadores de qualidade, que nos momentos difíceis decidiram os jogos. Do Palmeiras, quantos nos últimos 5 anos? Só o Abel. Quantos jogadores foram revelados? Quantos jogadores foram trazidos a... Nós estamos falando de ele, mas teve um zagueiro que saiu, né? O Vitor saiu. Vitinho saiu. Tem outros... Então, assim, isso tudo, Plirra, faz com que esses clubes permaneçam, eu tenho certeza, esses clubes irão permanecer na frente. Irão permanecer muitos e muitos anos na frente se os outros clubes não entenderem. O problema é que tanto o Flamengo como o Palmeiras tiveram um choque de gestão em um determinado momento. O Flamengo abriu mão de tudo e falou assim, vamos colocar a casa em ordem. E colocaram, e transformaram numa potência. Eu acho que o Palmeiras tem o antes e depois... Ambos não precisaram virar SAF. Antes e depois... Bem observado. Antes e depois do Paulo Nobre. Para mim, a Leila faz uma gestão sensacional. O Gagliotti foi bem também, né? Gagliotti foi bem, mas para mim o principal responsável por toda essa mudança do Palmeiras e o cara que mudou a história do Palmeiras chama-se Paulo Nobre. Vamos pegar o dinheiro aqui, aí o dinheiro não usa lá, usa aqui e tal. Opa, peraí, e, sei lá, né, um banco vem aqui, quanto vai pagar de juros? Não, eu pego lá, vamos fazer o contratinho aqui e vamos tocar esse clube. Eu tive uma conversa, logo quando o Paulo Nobre saiu, com o Dimas. Né, o Dimas é um dos nossos editores aqui, uma pessoa sensacional, e é palmeirense roxo.
Eu estou há 11 anos você tá vendo? Eu estou 11 anos na ESPN, eu nunca vi o Dimas sem uma peça de roupa ou verde ou branca no corpo. É palmeirense ao extremo. E eu perguntei para ele quando o Paulo Nobre saiu. Eu falei, Dimas, o que vai acontecer agora? Ele falou assim, Zé, o Paulo Nobre deixou um mecanismo de administração que os outros presidentes precisam apenas segui-lo. Se seguirem essa forma de administração, o Palmeiras vai se transformar numa potência. E de fato aconteceu. Então, assim, muitos clubes precisam tirar as amarras, limpar conselheiros vitalícios, limpar uma série de coisas para poder correr atrás do Flamengo. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai se transformar SAF, vai ficar devendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não vão conseguir chegar, porque o trabalho desses dois clubes é um trabalho muito sólido. Zé, o futebol é demais, né? Esse futebol é demais, né? Porque, assim, nos 2 últimos anos eles não chegaram na final. Mas assim, desde 2015, até a gente falou desse número outro dia, né, Tetra? Só em 2017 que nenhum dos dois conquistou pelo menos um título de expressão no futebol brasileiro. Quer dizer, em 10 anos, só em 17 que nem Flamengo, nem Palmeiras ganharam algo grande. Tetra, nos últimos 5 anos, criou-se uma rivalidade gigantesca de Palmeiras e Flamengo na era Abel Ferreira. Vamos dar uma olhadinha agora como são os números deste confronto. Olha, empates foram 6, vitórias do Palmeiras do Abel Ferreira 3 e o incomparável Flamengo venceu 7 partidas, portanto mais do que o dobro do Palmeiras do Abel. O jogo mais pesado foi a final da Libertadores de 21, vencido pelo Palmeiras. Isso dá uma equilibrada nas coisas, mas em números frios, números gerais, o Flamengo está na frente do Palmeiras do Abel Ferreira. Assim, a gente costuma aqui, o momento, vamos até no momento, né? Mas já há algum tempo, quando a gente começa a analisar jogador por jogador, posição por posição, número de opções dentro do elenco, a gente tem colocado, eu estou falando nós aqui, né? Mas assim, posso falar então individualmente e os companheiros falem depois. O Flamengo tem um elenco melhor. A gente brinca aqui, o Pascoal fala de incomparável, eu falo de confiável, mas friamente o Flamengo ainda é aquele time que tem um elenco melhor. O Palmeiras se organizou dentro desse ano. Saíram muitos jogadores e o Abel, a gente muito sempre destaca o Abel porque ele tem esse poder de remontar uma equipe. O Palmeiras é um novo time e consegue equilibrar esse time confiável, organizado taticamente, com variações táticas. O Abel muda sistema de jogo, muda peça, muda jogadores. O Felipe Luiz já mantém um mesmo padrão de jogo, uma mesma característica de jogo, porque aposta muito, é claro, nessa individualidade, nesse mais jogadores com poder de decisão. Então, não tem tantas variações. Agora que está aí, botando mais jogadores no meio campo, o Carrascal, né, que para mim não é atacante, é meia atacante. Então, acho que está aí, ó, tem favorito para a grande final, tem tempo para chegar a essa grande final, mas eu falei nos bastidores, passando Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter assunto para os programas, porque eles estão brigando pelo Brasileirão, mas porque a final do dia 29 vai estar na mente de todo mundo. Claro, todo mundo quer ganhar o Brasileirão, é importante, o Brasileirão é uma competição espetacular, eu já fui campeão algumas vezes, mas essa final, por ser Palmeiras e Flamengo, que nos últimos anos virou a grande rivalidade em todos os sentidos, dentro do campo e fora do campo, há pouco tempo o BAP e a Leila estavam aí nas mídias sociais, cada um espetando o outro, puxando. Aí o Boto entrou também nisso para falar, o diretor do Flamengo, aí o Anderson Barros também. Até nos bastidores há uma rivalidade. E assim, é pelo que esses caras construíram.
pelo que os clubes construíram e pelo que os clubes, os treinadores e jogadores que estão nesse momento também brigam por tudo. Então essa final ficou gigantesca. Para mim, nesse momento, mesmo com a vitória do Palmeiras, que foi assim espetacular, uma virada histórica, épica, incrível, uma noite mágica, essa enquete está dando o Palmeiras porque está muito recente essa virada. Todo mundo estava meio que achando que o Palmeiras estaria fora. Mas eu friamente, acho que não dá para você cravar, não. Falar assim, esse é o grande favorito. Primeiro que tem muito tempo até chegar lá. E pelo que eu vejo dos dois times, esses times, muita coisa pode acontecer até essa grande final. Mas hoje, se fosse o jogo hoje, eu não tinha capacidade de falar assim, esse é o grande favorito, porque é um jogo único num campo neutro. Não tem nem essa coisa de, decisão é em casa. Não tem isso. É muito parelho mesmo. E, claro, um mês no futebol é muito tempo, é mais do que os 90 minutos no Allianz Parque, Pascoal. É verdade. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fly, trazendo repercussão da imprensa esportiva, falando sobre a grande final da Copa Conmebol Libertadores, Flamengo vs Palmeiras e Flamengo. No dia 29, o Mengão vai em busca do tetra aí, campeonato, do torneio mais importante da América do Sul, né? Esse jogo aí promete.